tratava cada uma dessas operações. Só que o nosso direito não é um direito construído a partir de precedente. É um direito construído a partir da norma. E isso, para nós, é uma coisa muito cara. Para nós, os advogados, para nós, os contabilistas, para nós, os operadores do direito brasileiro. O professor Quiroga falou do ágio. Ora, o ágio não é uma invenção de um advogado cerebrino. O ágio não é uma criação de um contador inteligente, fora da média. O ágio, no Brasil, ou basicamente a dedução do ágio, o efeito fiscal do ágio, é uma criação legal. Está lá na 9532. Foi o direito tributário brasileiro que permitiu e permite a dedutibilidade do ágio. Então, quando se discute se pode o ágio, se não pode o ágio, a pergunta que fica, nós temos uma regra legal permitindo a dedutibilidade do ágio. Quem não quer a dedutibilidade do ágio, tem que revogar esta regra, em primeiro lugar. Depois se discute os efeitos disso. Porque o direito brasileiro é um direito do sistema romano, um sistema, portanto, normatizado em textos normativos. Então, nos últimos 10 anos, basicamente, nós vimos assistindo uma transformação profunda na discussão dos limites da liberdade que o contribuinte tem para planejar as suas atividades comerciais e negociais. E o Conselho de Contribuintes, antigo, atual CARF, tem um repertório de decisões absolutamente divergentes, no sentido A ou no sentido B, por voto de Minerva, vários deles. Ora pode, ora não pode, ao sabor do prestígio, da inteligência do relator do caso, da presença de um conselheiro mais experiente na Câmara. Eu já fui conselheiro do CARF, pude viver essa experiência. E o contribuinte, coitado, fica numa margem de insegurança absurda, porque nenhum consultor, por mais clarividente, preparado que ele seja, é capaz de prever o que vai acontecer no CARF. O máximo que a doutora Mariel e o doutor Quiroga podem dizer é dizer, olha, existe um precedente do CARF que admitiu essa operação. Mas quando vai se olhar o resultado do julgamento, é por um voto. É pelo voto de desempate. É porque naquele dia o fiscal não esteve lá para sustentar, o procurador não esteve lá para sustentar. Quer dizer, a margem de insegurança nesse processo, ela é crescente, gerando esse tipo de colocação feita pelo professor Quiroga. 60 bilhões de autos de infração, gerando insegurança na economia brasileira. Então, a discussão do planejamento tributário, ela não pode estar desconectada, e aqui já estou falando do ponto de vista de quem exerce hoje uma posição de poder político, da necessidade de promoção de segurança jurídica. Vou dar um exemplo do ponto de vista do ICMS, que é uma realidade nossa, Quiroga. Os números de auto de infração em relação à glosa de créditos por incentivos fiscais concedidos ao arrepio do CONFAS não é muito diferente dos 60 bilhões. Só São Paulo tem quase 40 bilhões de auto de infração glosados de contribuintes situados em São Paulo por operações interestaduais realizadas a partir, notadamente, do Centro-Oeste e do Nordeste, geradas em operações incentivadas, mas sem a aprovação do CONFAS. O que fazer num ambiente institucional que o poder público não consegue promover segurança jurídica sequer para a tributação de uma mercantil? Que o contribuinte acredita no incentivo que é dado pelo fisco e o outro Estado glosa esse incentivo porque acusa o primeiro Estado de não ter submetido às regras do jogo, passado pelo CONFAS e aprovado aquele incentivo. Tem o contribuinte o direito de desprezar o que acontece ao seu redor? Tem o contribuinte o direito de desprezar os precedentes, as reportagens, inúmeros artigos que dizem as decisões que incentivos fiscais não concedidos com a concordância do CONFAS são inconstitucionais?
Absolutamente todos os estados da federação concedem incentivos assim. O Pará é um deles, mas todos são. Não há santo nessa história. Todos os estados concedem incentivos fiscais sem aprovação do CONFAS. E colocam o contribuinte numa situação difícil, quando o outro estado glosa o incentivo e autua o destinatário pela tomada do crédito da operação de remessa não tributada ou tributada a menor por conta do incentivo fiscal. Então, aqui também eu estou discutindo o planejamento tributário. Pode o contribuinte aproveitar-se de uma ilha fiscal concedida por um Estado e depois alegar: poxa, mas eu não sabia que não podia. Eu não sabia que não podia, o Estado me deu. O que vai acontecer com essa situação? Esta é uma situação que o Supremo vai ter que apreciar mais cedo ou mais tarde, já deu sinais que não vai aceitar sequer a anistia e a remissão do tributo que não foi pago ao arrepio e concedido ao arrepio do CONFAS. Portanto, sinalizando que pode até obrigar os estados a executar e lançar os tributos que foram, o ICMS que foi dispensado na operação de remessa, de origem, responsabilizando, inclusive, governadores, secretários, que não fizerem esse tipo de autuação. Vejam a situação de insegurança jurídica que esse processo está gerando no Brasil por conta de uma absoluta divergência e discórdia entre os fiscos, colocando o contribuinte numa situação de refém do que está acontecendo. O contribuinte que foi dispensado numa operação não gerou a dispensa. Quem gerou a dispensa foi o próprio fisco. Aqui é o Estado se aproveitando da própria torpeza. Né? Eu estou muito à vontade, porque escrevi isso antes de ser vice-governador. Quer dizer, o Estado que dá o incentivo fiscal é esse mesmo Estado que depois cobra o incentivo que foi concedido por ele e que sequer pode ter sido apropriado, que pode ter sido vazado em descontos, em preços a menor, na operação mercantil, porque, obviamente, o ICMS vai passando na cadeia, é um tributo que está dentro do preço, portanto, vai passando na cadeia, diferentemente do imposto de renda, que é mais fácil localizar e identificar. Mas, no caso do ICMS, vai na cadeia. Como é que vai saber se a empresa se beneficiou daquele incentivo? Se ela não transferiu para o preço, como normalmente acontece? É óbvio. Mas essa questão está hoje, eu diria, na pauta do relacionamento que os Estados brasileiros querem ter com os contribuintes, com as empresas. Se os Estados brasileiros vão virar as costas para o que fizeram, pressionados, porque, vejam, a pressão está vindo do Supremo para os Estados. A pressão está vindo do Supremo, que já ameaça editar uma súmula vinculante, obrigando os Estados a cobrarem dos seus contribuintes o ICMS que foi dispensado nas operações. Então, o que nós estamos discutindo, o pano de fundo disso, é o espaço de liberdade que os contribuintes têm para planejar as suas decisões à luz das regras do jogo, que são definidas pelos governos e não pelas empresas. Não são as empresas que definem as regras do jogo. As regras do jogo são definidas pelos governos, federal, estaduais, municipais. Esses mesmos governos que não podem ter o direito de, no momento seguinte, agir em contradição àquilo que estabeleceram. E mais, ainda nessa trilha, quando essa ação governamental acontece, normalmente já é acrescida de penalidades. Em alguns estados, inclusive de representações para fins penais. Em vários estados, a ação fiscal já inicia com representação para fins penais, de contribuintes que tomaram créditos autorizados pelo próprio fisco, às vezes em governos passados, com mudanças de governadores, mudança de secretários, mudança de entendimento. Ou seja, a promoção de um ambiente de conflagração e de insegurança jurídica. Então, planejamento tributário no Brasil é tema, sobretudo, de liberdades públicas. Quando se discute planejamento tributário no Brasil, nós não estamos discutindo apenas se o ágio é dedutível ou não é dedutível, se eu tenho direito ao incentivo fiscal ou se eu não tenho direito fiscal.
Eu estou discutindo qual é o tipo de relacionamento que o setor privado tem com o poder público, especialmente em matéria tributária. Ok, não tenho mais direito ao incentivo. A partir de agora, não tenho mais direito ao incentivo. Mas até hoje, você, Estado, dizia que eu tinha direito ao incentivo. Me reconhecia isso. Eu não posso ter o desprazer de ser notificado com autuação já de multa e júri, muitas vezes com notificação para fins penais de uma operação que até hoje era autorizada pelo Estado. Simplesmente porque o Estado mudou a cabeça dele, o secretário mudou a cabeça dele, o contribuinte de uma hora para outra vai ser colocado numa situação de inadimplência. Mas é este o momento que nós vivemos. Do ponto de vista do Estado, qual é o papel do Estado? É a promoção do ambiente de conflagração crescente ou é a promoção de um ambiente diferente de entendimento e de cidadania fiscal com o setor privado? Não é segredo para nenhum contabilista, para nenhum advogado aqui presente, que nós temos uma visão, infelizmente, no Brasil, autoritária do exercício do poder, sobretudo do poder fiscal. O poder no Brasil, ele vamos dizer assim, carimbado com um excesso de autoridade. E isto, notadamente, em matéria tributária, em matéria fiscal. Quem tiver dúvida disso, leia os regulamentos de ICMS para verificar o nível de penalidades, inclusive o nosso aqui do Pará, 200%, 300%, né? Multas absolutamente desarrazoadas, fora da realidade econômica atual, e a luta que é quando você pretende mexer nisso. Quando se propõe qualquer tipo de rediscussão de penalidades, nosso pessoal da área fiscal fica arrepiado. Não aceita. Acham que nós estamos fazendo isso para beneficiar o sonegador. É uma visão ainda autoritária de que nós temos que ter multa de 200%, 300% como instrumento de opressão fiscal para poder garantir a arrecadação. Como se isso fosse possível. Como se nós garantíssemos a arrecadação com multa de 300%. E o que a gente assiste todos os anos? Anistias, 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 anistias. Refiz 1, 2, 3, 4, 5, 10. Porque nenhum setor privado suporta o nível de opressão fiscal que o Brasil faz sobre o setor privado. Mas a burocracia fiscal não se nega a aceitar essa realidade. Não é fácil você convencer a burocracia fiscal de que nós temos que ter uma penalidade de 20%, de 30%, de 40%, dentro de uma economia estabilizada. Não, ele quer ter 200%. Se não tiver 200%, não faz efeito. E aí você fica tendo que, ano a ano, trabalhar com a perspectiva de anistias tributárias, parcelamentos especiais. O setor privado já sabe que vai ter, né? E fica aguardando. Não, vou aguardar. Quero dizer, os contadores do Pará, que no nosso governo não há discussão sobre isso e nós não pretendemos fazer isso. Pelo contrário, quero fazer uma discussão das multas, porque esse tipo de multa não é multa de uma economia estabilizada. Porque a anistia ano a ano é prêmio também para quem está fora da regra do jogo. Está premiando também quem está fora da regra do jogo. Eu acho que o Brasil já estamos num grau suficiente de amadurecimento para não contar com esse